Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade às resoluções das atividades do PET do segundo ano de matemática. Estamos aqui no volume 4 desse PET e o tema dessa semana 4 é pirâmides. Sem ter que viajar lá para o Egito, vamos aprender tudo sobre esse sólido geométrico aí, dando continuidade aos estudos de geometria espacial. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês, podem apontar o celular e a câmera do celular para o código que o nosso amigo Dicão está segurando para ter acesso aí aos links diretos das nossas redes sociais, onde vocês poderão nos acompanhar melhor aí, acompanhar o dia a dia e todos os conteúdos da Escola Online. Lembrem de ativar o sininho da notificação aqui no YouTube também, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, recomendar aí aos amigos para trazer todo mundo para conhecer aqui o nosso canal, a casa de vocês. Meu nome é Renato, sou professor de matemática aqui da Escola Online e logo após a vinheta vamos começar as resoluções e a trabalhar aí o assunto, o tema dessa semana aqui no PET. Pessoal, resumão rápido aqui antes de irmos direto para as atividades, para que ninguém fique perdido, como eu sempre digo, para que vocês possam entender aí um pouco melhor sobre o tema. Pirâmides são sólidos geométricos, são poliedros formados por uma base, né, uma face aí que é a base, que fica oposta a um ponto, né? Essa face que é a base fica sempre oposta a um ponto, que é o vértice aqui. Essa face aqui da base é ligada ao ponto, ao vértice, por triângulos. Aí. As faces laterais são sempre triângulos. O número de faces laterais, ou seja, o número de triângulos, depende aí do formato, né, do polígono que está na base. E o nome que a gente dá à pirâmide também depende dessa base. Por exemplo, aqui temos uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Aqui temos um exemplo de uma pirâmide triangular, a base é um triângulo. Aqui um exemplo de uma pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, e assim por diante. Temos também a classificação das pirâmides aí em pirâmides retas e pirâmides oblíquas. Quando o vértice, né, ele está alinhado diretamente aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, retinho aqui com a base, ou seja, quando a projeção do vértice aqui dá direta aqui no centro da base, chamamos de pirâmide reta. Quando ele está um pouco inclinado, a projeção do vértice aqui, ó, fica fora do centro da base, em outro ponto aqui da base, certo? Aí a gente chama de pirâmide oblíqua, beleza? Outra coisa importante a respeito das pirâmides é o cálculo do volume das pirâmides. A gente calcula o volume das pirâmides pela fórmula área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que na semana passada a gente estudou aí os prismas e a gente calculou que o volume era sempre a área da base vezes a altura. Aqui na pirâmide é só pegar a mesma fórmula e vai agora dividindo por 3, certo? Então, essa área da base aí vai depender da base. Então, o volume aí vai mudar o jeito de calcular dependendo do formato do polígono que está na base da pirâmide. Tranquilo? Vamos para as atividades então. Atividade 1 aí, a atividade do Enem, uma questão do Enem. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 cm de altura e 6 cm de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 cm entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. A figura, pessoal, essa figura aqui, ó, a figura que está aí ó, no PET de vocês, ó, no arquivo de vocês do PET, é a figura aí da vela completa, certo? Coloquei duas figuras auxiliares aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que e como a gente chega nessas figuras. Seguindo aqui, ó, se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm da aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com a parafina para fabricar com parafina para fabricar uma vela? Vamos lá. Primeiro, a vela tinha esse formato, certo?
Esse formato aqui é de uma pirâmide, só que tem um espaçamento pequenininho aqui, ó, entre um bloco e outro. Então, para calcularmos o volume dessa pirâmide aqui, ó, que forma a vela, que seria essa pirâmide ali, basta tirarmos aqui os espacinhos, né, que tem entre os blocos. Então, teremos uma pirâmide aqui como essa, com 6 aqui, centímetros na base, 6 centímetros na base, e a altura total da vela, daqui até aqui, era 19 centímetros. Mas como tem um aqui e um aqui de espaçamento, a altura aqui total da pirâmide em si vai ser 16 centímetros. Então, essa aqui é a vela, né? É a parte de parafina, de fato, da vela. Aí, é uma pirâmide de 6 por 6 na base e 16 de altura. Porém, o dono da fábrica vai tirar aqui, ó, essa parte de cima, a piramidezinha aqui de cima, vai excluir essa parte para sobrar isso aqui, ó. A vela vai passar a ficar desse formato de um tronco, né, de pirâmide, certo? E aí a pergunta é, qual é o volume desse tronco aqui, que é o formato final, aí, a versão final dessa vela? A gente precisa calcular o volume desse tronco aqui, que também tem 6 aqui, e aqui fala que a aresta da base da piramidezinha de cima, que é a mesma daqui, ó, tem 1,5, então fica 1,5 aqui por 1,5 aqui. Poderíamos usar a fórmula para cálculo do volume do tronco, porém, vou fazer aqui de uma maneira que eu considero mais prática e mais fácil, que é o seguinte, a gente precisa calcular este volume, certo? Esse volume aqui, ó, desse tronco. Mas sabemos que o volume desse tronco é igual ao volume da pirâmide toda, essa daqui, ó, menos, excluindo, diminuindo a piramidezinha de cima. Porque esse tronco ele surgiu do quê? Da pirâmide toda, excluindo aqui a ponta, né? Excluindo esse pedaço aqui de cima. Então, se calcularmos, né? Fizermos o cálculo do volume da pirâmide toda e o volume da piramidezinha de cima e subtrair um do outro, vai sobrar, será o volume aqui do tronco. Entendido, pessoal? Deu para acompanhar aí? Então, vamos fazer esse cálculo aqui agora, ó. Temos aqui a pirâmide toda 6 por 6 e a altura aqui 16. Aqui temos o tronco, né? Esse tronco, ele é a mesma pirâmide aqui, só que excluindo a piramidezinha aqui de cima, que é uma piramidezinha aqui, ó, excluiu, opa, peraí, só apagar aqui para não confundir ninguém, aqui, ó. Só excluiu a piramidezinha aqui do topo, que seria essa piramidezinha aqui, ó. Só excluiu a piramidezinha aqui do topo. Essa piramidezinha aqui de cima, ó, ela foi excluída daqui. Então, se calcularmos o volume da pirâmide toda e o volume dessa piramidezinha de cima, um menos o outro, vai sobrar esse tronco aqui que é o que queremos calcular, certo? Vamos calcular, então, o volume da pirâmide grande, a pirâmide toda. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então, vai ficar aqui 6 vezes 6 vezes 16. A área da base 6 vezes 6 é um quadrado de lado 6, 16 a altura, dividido aqui por 3. Esse aqui é o volume da pirâmide toda. Então, teremos aqui, ó, cortando aqui 6 por 3, vai dar 2, né? Vai ficar aqui, ó, 6 vezes 16 vezes 2. 2 vezes 16, mais fácil, 32. 32 vezes 6 vai dar aqui 180, 192. Pronto, temos aqui que o volume da pirâmide toda é 192 centímetros cúbicos, certo? Beleza? Agora vamos calcular o volume da piramidezinha aqui de cima. Essa piramidezinha aqui de cima, ela tem 1,5 de aresta na base e a altura dela a gente não tem aí. A gente sabe que a altura dela é 4. Por que a altura dela é 4? Voltando aqui à figura, ó, sabemos que esses blocos, certo? Esses blocos, 4 blocos de mesma altura. Se ao todo a pirâmide tem 16 centímetros de altura, são 4 blocos. Então, cada um desses blocos aqui, ó, tem 4 centímetros de altura. Portanto, a piramidezinha aqui do topo também tem 4 centímetros de altura. Beleza, então é essa piramidezinha aqui que estamos calculando. O volume dessa piramidezinha pequena será 1,5 vezes 1,5, área da base, vezes a altura, dividido por 3, certo? Vamos calcular aqui, ó, o volume dela então será 1,5 vezes 4, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1,5,
3. Então, terá 3 centímetros cúbicos aí, essa piramidezinha de cima. Agora, para calcular o volume do tronco, basta subtrair, né? O volume da pirâmide toda, menos o volume da piramidezinha de cima, vai sobrar isso daqui, ó, o volume do tronco que queremos. Portanto, só lembrando da fórmula da pirâmide, né, sem ter que usar outras fórmulas, teremos aí que o volume do tronco será 192 menos 3. Resposta, o volume do tronco, 189 centímetros cúbicos. Resposta aí, a letra B. Podemos marcar aí a letra B. Tranquilo, pessoal? Vamos aí para a atividade 2 agora. Atividade 2. Do Enem também. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Aqui, ó. Essa luminária terá por faces. Olha só, pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma questão típica do Enem também, de visualização. A gente precisa saber visualizar aí qual é o formato final da figura que estamos, com a qual a gente está trabalhando aí. O que falou? Que temos aqui uma pirâmide, um tetraedro regular, e em cada ponta dessa pirâmide vai cortar aqui, vai ser removido um pedacinho, igual foi feito aqui, ó, nessa pontinha aqui, vai fazer em todas. Por quê? Porque cada secção é paralela a cada uma das faces, ou seja, quando cortou aqui essa seção aí, é paralela à face de baixo. A gente vai cortar aqui também, ó, por exemplo, nesse pedaço aqui, vai cortar um pedacinho aqui, paralelo, vai tirar uma pontinha de cá, paralela à face de lá. Vai tirar uma pontinha daqui também, paralelo à face de cá. Vai tirar a pontinha dali também, paralelo à face de cá. Então, em cada ponto, em cada vértice, será tirada uma piramidezinha pequena, paralela à face inversa, à face oposta, certo? A visualização que a gente precisa fazer aí dessa figura, eu coloquei no desenho aqui, ó, será uma figura como essa, para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar. Olha, na ponta de cima já foi retirada, é o que o desenho já trouxe aqui. Na ponta de cá retirou uma, na ponta de cá retirou outra e na ponta dali retirou outra, certo? Então a figura ficou assim. Essa figura dessa forma aqui, ela é formada pelo quê? A gente consegue ver que nas 4 pontas temos aqui, ó, 4 triângulos, certo? Nas 4 pontas, 4 triângulos. A gente consegue ver também, olha só, que do lado de cá teremos o quê? Um hexágono. Olha só, um hexágono regular, um hexágono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Portanto, quais são as figuras, né? Quais são os polígonos formados aí depois de todo esse processo, né, de remover as partes aí desse tetraedro? Teremos aqui 4 hexágonos regulares e 4 triângulos também regulares, triângulos equiláteros no caso. Então, a nossa resposta aí para essa questão será o quê? A letra A, certo? 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Então, essas serão as faces aí da nossa figura. Beleza? Tranquilo? Questão de visualização aí, não é nem de cálculo não. Agora vamos para uma questão aqui da veste, essa sim é de cálculo. Olha só. Os papiros mostram que os egípcios antigos possuíam diversos conhecimentos matemáticos. Eles sabiam que o volume da pirâmide equivale a um terço do volume do prisma que a contém, que é a fórmula que a gente já sabe, né? A maior pirâmide egípcia, Quéops, construída por volta de 2560 a.C., né? Tem uma altura aproximada de 140 metros e sua base é um quadrado com lados medindo 230 metros. Logo, o volume da pirâmide de Quéops é aproximadamente em milhões de metros cúbicos. A gente precisa simplesmente calcular o quê? O que a questão está pedindo? O volume da pirâmide. Então, é só calcular o volume dessa pirâmide aí. A gente sabe que a altura dela, aqui ó, a altura é
140 metros. E a área da base será dada por um quadrado, certo? De lados medindo 230. 230 aqui, 230 aqui também, certinho? Então, teremos aí uma pirâmide com a área da base 230 por 230 e a altura 140. Beleza? Vamos calcular então esse volume, que é o que a questão está pedindo. Então, o volume será dado por área da base, 230 vezes 230 vezes a altura, 140, dividido por 3, não é? Temos que dividir por 3. Então, o volume aí será esse volume aqui, ó, multiplicando isso aqui tudo, vai dar 7.406.000, certo? Ao multiplicar todos esses valores aqui de cima. Dividindo por 3, o resultado aí, né, nosso volume vai ser 2.468.660. Esse aqui vai ser o volume, aí, ó, metros cúbicos, certinho? É só multiplicar tudo aí, ó, as 3 dimensões, né, dividido por 3, certo? Área da base vezes altura dividido por 3. Anotei aqui errado, aqui é 7. 2.468.667. Isso daqui, ó. Beleza? O valor exato. Porém, o valor exato aqui nem importa, porque está pedindo o valor aproximado. E o valor aproximado em milhões de metros cúbicos, ó, 2.468.000, ou seja, aproximadamente 2.500.000, aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos, 2,5 milhões de metros cúbicos é a nossa resposta aí para a atividade 3. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, lembrando, só deixar nos comentários, pode me mandar também. Lembrando, quem não me segue ainda lá no Instagram, pode seguir, @exatascomrenata. É um prazer ter vocês lá também, tirar dúvida de vocês por lá também. Podem me acompanhar, coloco dicas lá de matemática, de física, de exatas aí para a galera poder acompanhar, para ajudar os estudantes. Então, podem me acompanhar por lá também, belezinha? Vamos aqui agora para a atividade 4. A pirâmide do Louvre é uma estrutura de forma piramidal, construída em vidro e metal, rodeada por 3 pirâmides menores no pátio principal do Palácio do Louvre, em Paris. Sabendo que essa pirâmide de base quadrada tem suas bases medindo 35 metros e a altura medindo de 20 metros. E desconsiderando a área da base da pirâmide, quantos metros quadrados de vidro foram gastos na construção dessa pirâmide? Ou seja, a gente precisa calcular aí a quantidade, né, de metros quadrados de vidro, ou seja, metros quadrados é a área. Então, a área de vidro aí é em volta da pirâmide. Então, não vamos considerar a base. Ou seja, precisamos calcular aí a área lateral dessa pirâmide. É uma pirâmide como essa, ó, que tem aqui 35 metros na base por 35 metros de base. A altura aqui é de 20 metros. 20 metros. Beleza. Porém, tem um detalhe aqui. Para calcular a área lateral, ou seja, a área dos triângulos aqui que estão nas faces laterais, basta calcular a área de um triângulo aqui, ó, de um triângulo desse aqui, ó, esse triângulo aqui, por exemplo, a área desse triângulo e depois multiplicar por 4. São 4 triângulos. Porém, tem um problema aqui, pessoal. Essa altura aqui de 20 metros, para calcular a área do triângulo, a gente precisa o quê? De base vezes altura dividido por 2. Essa aqui é a área de um triângulo, certo? Porém, essa altura de 20 metros é a altura da pirâmide, não é a altura do triângulo. A altura do triângulo está aqui, ó. Essa aqui é a altura, aqui, ó. Essa aqui é a altura essa aqui, ó, é a altura do triângulo, certo? Aqui, ó, a altura do triângulo. A altura da pirâmide está ali, ó, no centro da pirâmide, certo? Aqui, ó, a altura da pirâmide está aqui no centro da pirâmide. A altura do triângulo está aqui, ó, certo? Então, para achar a altura do triângulo, precisamos formar aqui, colocar de outra cor para vocês visualizarem melhor. A altura da pirâmide está aqui, é 20 metros, até o centro aqui da pirâmide, certo? A altura sempre formando um ângulo reto. A altura do triângulo é esse aqui, ó.
A altura do triângulo que a gente está procurando é essa daqui. A altura do triângulo aqui, a altura do triângulo da face de uma pirâmide, a gente chama de apótema, certo? É a apótema da pirâmide. Então, para achar essa apótema aqui, achar essa altura do triângulo, para calcular a área do triângulo, que é essa altura aqui, ó, a gente precisa montar aqui um triângulozinho, um retângulo, formado pelo quê? Formado pela altura da pirâmide, que é 20, a metade do lado aqui da base, que se aqui tudo é 35, então até a metade aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, vai ser 17,5. E aqui a hipotenusa, seus dois catetos serão 20 e 17,5, formando o ângulo reto aqui. E a hipotenusa será o apótema. A hipotenusa será a altura desse triângulo aqui, ó, da face lateral, certo? Então teremos aí que calcular quanto que vale essa hipotenusa aqui, certinho? Quanto que vale essa hipotenusa aqui? Vai fazer, ó, 20 ao quadrado mais 17,5 ao quadrado é igual a que é o apótema, que é aquela altura ali, a mesma coisa, ao quadrado. Então teremos aqui, ó, 400 mais, aí temos que fazer aqui, ó, 17,5 ao quadrado. Quanto que dá 17,5 ao quadrado? Eu deixei aqui também os meus rascunhos, tá aqui, ó. Quanto que vale 17,5 ao quadrado? Vai ficar aí 306,25. Então, teremos aqui, ó, que 306,25 é igual a ao quadrado, pessoal. Então, teremos aqui que o A, né, esse apótema aqui, essa altura, será igual a raiz quadrada de 706, que é a soma aí, vírgula 25. Então, o A será igual, olhar aqui também no meu rascunho, na minha calculadora, 26,6 aproximadamente. Vai dar um número quebrado, 26,6 metros aproximadamente. É essa apótema aqui, ó, essa altura do triângulo que forma aqui a face lateral dessa pirâmide. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar e deu para entender? Então, beleza. Então, temos essa altura aqui agora do triângulo. Para calcular, então, a área de um triângulo desses, né, um triângulo vai ficar com esse formato assim, ó. Aqui é 35, que é a área que é a aresta da base, e essa altura aqui, ó, é 26,6 aproximadamente. Então, a área do triângulo será 35 vezes 26,6 dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Calculando essa área aí, a gente vai ter a área do quê? A gente vai ter a área de um dos triângulos. A gente pega esse resultado aqui e multiplica por 4, porque a área total aqui da lateral, das faces laterais, será a área de um triângulo, mas são 4 triângulos nas faces laterais. São 4 triângulos aí formando as laterais aí da pirâmide do Louvre, certo? Então o vidro que será usado, a área total de vidro será a área de um triângulo, desses aqui, multiplicado por 4. Então podemos cortar aqui, ó, 4 por 2, vai sobrar aqui 2, e a área total aí que teremos a resposta será 1.862 metros quadrados aproximadamente. Lembrando que esse resultado aqui é quebrado, então a gente fez um arredondamento aqui, uma aproximação. Então esse valor aqui aproximado é a quantidade de vidro necessária para que se tenha todas as faces laterais aqui da pirâmide do Louvre. Tranquilo, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado clara, qualquer coisa que vocês queiram uma explicação melhor, ou que vocês de alguma forma interpretaram diferente para que eu possa explicar, podem deixar aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês aí, tirar as dúvidas. Vamos conversando aí, trabalhando juntos, para que todo mundo possa aproveitar bem essa atividade do PET aí para os conhecimentos de geometria espacial. Grande abraço, pessoal, até a próxima atividade do PET, lembrando que o Projeto Enem está na reta final, né, dá o gás final aí para a chegada do Enem, vamos caprichar lá, contem comigo também nesse projeto aí da Escola Online, muito bacana para o pessoal do Enem. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com as atividades da semana 5 do PET, aguardo vocês.